Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo na noite de hoje. Hoje, esse canal ele é do Centro Espírita Luz e Verdade, do grupo GEL, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação, e nesse canal a gente estuda especificamente o livro Obras Póstumas. Hoje, o nosso estudo é sobre o capítulo A Morte Espiritual. Sejam todos bem-vindos, vamos fazer a nossa leitura inicial e depois a nossa oração para a gente poder estar começando o nosso estudo. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo A Transitoriedade, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa embelhecerão, disse Paulo em Hebreus. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outro, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas da vida e redenção. Então, o Sérgio vai fazer a nossa oração inicial. E assim, queridos irmãos, vamos todos agora nos acalmar, deixar nossos corações entrar em sintonia com a espiritualidade maior, para que possamos dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em seu santo nome, para estudarmos mais um pouquinho dos teus ensinamentos, dos ensinamentos dos Espíritos que foram enviados por ti, Jesus. Queremos vos louvar, Senhor, por esse dia de hoje, por esse planeta tão maravilhoso onde estamos encarnados. Queremos vos louvar e agradecer imensamente, Jesus, essa oportunidade em que estamos aqui encarnados, para que possamos aprender, desenvolver cada dia mais o amor, a compreensão, tudo aquilo que vem nos dar, Jesus, de amparo e de sabedoria. Dai-nos, Jesus, a força para que possamos estar firmes no caminho do bem. Dai-nos, Jesus, a força para que sejamos persistentes no estudo e no aprendizado dos teus ensinamentos. Pai amado, fazei com que em nossos corações só recebamos amor, paz e harmonia e que possamos distribuir, Jesus, por todos os nossos irmãos que encontrarmos. Que esta luz, que este amor que aqui se passa nesse momento, vai de encontro a todos aqueles que sofrem e todos aqueles que não têm a oportunidade de estudar, que eles recebam de ti, Jesus, o teu alento, o teu conforto e o teu amor. Assim, Mestre, agradecido pela presença desses bons espíritos que nos guiam, agradecido por tudo que nos tem dado, nós vos pedimos permissão, humildemente, para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso estudo de hoje é do capítulo A Morte Espiritual, e o Sérgio vai começar conversando conosco sobre esse tema. É isso aí. Boa noite, queridos irmãos.
Que a paz do nosso Jesus, do nosso irmão, mestre Jesus, continue entre nós, né? E é sempre bom lembrar para aqueles que ouvem, que estão nos ouvindo e que vão escutar depois ali no YouTube, né? Que nós somos aprendizes, que nós estamos também aprendendo junto com todos vocês, que somos ainda espíritos em evolução. Então, pedimos que vocês tenham paciência, que vocês tenham coração para também entender que ainda somos aprendizes. E se tiver alguma dúvida, pode deixar a perguntinha lá, que nós vamos pesquisar e vamos tentar responder. Então, hoje, nós vamos falar do planejamento reencarnatório, né? E é muito interessante nós falarmos disso, porque a doutrina espírita, ela é alicerçada principalmente nesse princípio da reencarnação, né? A doutrina espírita, ela é toda ela baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus e alicerçada na reencarnação. Então, a reencarnação é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Então, a nossa doutrina nos explica que o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar ou por espírito mais esclarecido, especialmente designados para esta tarefa. Então, nós sabemos que nós podemos escolher e pedir para reencarnar. Claro que a gente não vai pedir e nem sempre vai ser imediatamente concebido. Aos espíritos que são responsáveis, espíritos mais evoluídos, que responsáveis por essas reencarnações, que nos auxiliam, que junto com a gente faz esse planejamento e no momento certo nos concebe a reencarnação, né? E fazer parte desse planejamento, quando a gente faz parte desse planejamento, nós podemos escolher o teor das nossas provas, porque há de passarmos, né? E nisso consiste o quê? O livre-arbítrio. Então, Deus nos concebe essa possibilidade de escolhermos nossas provas pelo nosso livre-arbítrio. E nós sabemos que no momento que nós já vivemos aqui, nesse mundo de provas e expiações, apesar de ser um mundo de provas e expiações, nós já temos condições de escolher as nossas provas e expiações, né? Mas, para a gente não ficar aqui somente no que o Sérgio falou, nós fomos buscar lá nosso mestre, lá nosso codificador, nosso codificador, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, Allan Kardec pergunta se no momento da nova existência corporal, se nós temos consciência do que nos sucederá nessa nova encarnação, nessa nova etapa. Então, Allan Kardec, os espíritos respondem a Allan Kardec: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Entendeu? Então, os espíritos já responderam que nós próprios escolhemos as nossas provações. Aí está o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, né? Que Deus colocou para que a gente possa, através das nossas escolhas, chegarmos à perfeição. Então, é uma dádiva muito grande, né? Porque não somos marionetes, não somos bonequinhos. Nós construímos a nossa evolução. Mas o livre-arbítrio também tem a outra face, né? Que muitas das vezes os enganos, através de nossas escolhas erradas, dos nossos enganos, nós, às vezes, partimos para lados que fora da lei de Deus, né? E isso nos traz alguns aborrecimentos, né? Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, né? Mas Allan Kardec, nessa mesma pergunta, ele insiste: mas não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ele pergunta: mas não é Deus que impõe os castigos?
Nós já vimos isso, né, em outros livros, até mesmo nesse livro, que Deus não impõe castigo a ninguém. Deus criou as leis naturais, as leis divinas, né? E ao sairmos destas leis, aí nós estaremos provocando os males para nós mesmos, né? Então vamos ver a resposta dos espíritos primeiro. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as suas leis que regem o universo. Então, tudo que está no universo foi Deus que criou. Então, às vezes, então Deus criou o mal? Não. Deus criou as leis. Quando nós infringimos essas leis, nós temos que resgatar essas leis e colocarmos em equilíbrio. E aí sim que nos parece castigo, que na verdade não é castigo, né? Nós já vimos isso também, que às vezes o mal que nós pensamos que é o mal, na verdade é o bem, né? O mal, né? Outro dia o nosso irmão Humberto falou sobre a criancinha, né? Um problema que às vezes a gente pensa que é um mal, mas não é um mal. Muitas vezes aqueles problemas são justamente para nos levar por caminho reto, nos trazer de novo para o eixo, né? Então, e como é que acontece isso? Deus criou as leis e nós, persistindo em erros, nós vamos danificando o nosso perispírito, nós vamos gravando coisas negativas no nosso perispírito. E depois nós precisamos recuperar o nosso perispírito, precisamos remoldar o nosso perispírito. E aí precisamos, às vezes, pelo fato que o nosso corpo físico é um molde do nosso perispírito. Então, se o nosso perispírito está danificado, porque nós danificamos por enganos, então o nosso corpinho também, às vezes, vem danificado, para que possamos começar a corrigir esses defeitos. E, com certeza, com as oportunidades que Deus nos dá, nós vamos, aos pouquinhos, reconstruindo esse corpo e esse perispírito, né? Então, o livre-arbítrio, ele é sensacional. E aí alguém pode nos perguntar, mas onde estão essas leis? Onde está, onde eu posso saber o que é certo e o que é errado? Então, os bons espíritos nos falam que é só a gente buscar na consciência, né? Na nossa própria consciência. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente sabe que aquilo não é uma coisa muito legal e a nossa consciência acusa. Poxa, isso não é legal o que eu estou fazendo. Essa resposta que eu dei para o meu irmão não é legal. Essa atitude não é legal. A consciência acusa, mas a gente se mantém no erro. Então, isso mas se eu não tiver tanta consciência assim, como é que eu faço, então? Vamos estudar as leis divinas, vamos estudar as leis morais do Cristo e perguntar a nós mesmos como agiria o Cristo nesse momento? Qual seria a atitude do nosso Mestre Jesus? Nós sabemos que o Mestre Jesus, ele não tinha preconceito, não discriminava nenhum tipo de pessoas, né? Ele só tinha amor no coração. E tem uma consequência que ela é muito perceptível, é que Jesus nos falava: não façamos aos outros o que não queremos para nós. Então, se nós vamos tomar uma atitude, vamos nos colocar naquele momento. Como é que eu reagiria mediante essa situação? Né? Como é que eu reagiria? E aí, com certeza, imediatamente virá a resposta, né? Realmente, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então, quando a gente toma essa atitude e a gente pensa direitinho, se acalma, a gente percebe que muitas das vezes a gente tem que reaver nossas atitudes. Poxa, mas eu pensei em fazer um mal. Eu pensei em reagir negativamente com esse irmão, nessa situação. Mas eu
eu relutei e não cometi o erro. Que ótimo, já é uma evolução. Os bons espíritos nos falam que quando a gente pensa em fazer algo de errado e não faz, já é uma evolução. Os espíritos protetores já ficam felizes com isso. Por quê? Porque antes a gente pensava e fazia. Agora a gente pensa e não faz. E nesse exercício diário, né, nessa encarnação que Deus nos deu, com livre-arbítrio, com tudo mais, esse exercício diário no bem, no aprendizado, no estudo, aos poucos a gente vai percebendo que algumas coisas que já nos aborreciam, que nós praticávamos, que nós dávamos respostas equivocadas, já não mais fazemos. Aquilo ali já não é mais um entrave em nossas vidas. Aí está o progresso. É isso que os bons espíritos esperam da gente nessa encarnação. Que a gente evolua. Mas não evoluir achando que entrou para a doutrina espírita, que escutou o Humberto ali, com aquela pose bacana, e dali para diante, a Luciana falando uma palavra bonita, que amanhã já não vou fazer mais nada de errado. Isso não funciona. É o dia a dia. Como dizia o nosso irmão Humberto, que foi um dos presidentes do nosso centro há um tempo atrás, que ele já desencarnou, e com certeza ele está presente nesses estudos, e eu nunca deixo de esquecer que a caridade, o aprendizado no bem é um exercício diário. Ele é concebido em doses homeopáticas. Não é um remédio que se toma e se cura de um dia para o outro. Essa é a verdadeira evolução. Mas eu tenho certeza que alguém aí já está na dúvida, querendo perguntar: e aqueles irmãos que não têm consciência, que não desenvolveu ainda o livre-arbítrio? Como pode isso? Como é feito isso? Então, nós voltamos de novo lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é o manual do espírita. Quando você compra uma televisão bacana, cheia de botões, cheia de informações, você vai lá no manual, né, e vai tentar aprender o que tem ali, como é que funciona isso aqui. Então, o manual do fabricante. Então, o Livro dos Espíritos, para os espíritos, é o manual do fabricante, é um manual técnico. Ali tem todas as informações. Tem dúvida? Vai lá e procura. Então, o Sérgio ficou nessa dúvida: como? E as pessoas que não têm consciência, que não desenvolveram o livre-arbítrio? Eu não perdi tempo, fui lá na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec perguntou: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Olha que pergunta sensacional, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que se deve seguir. Como fazeis com a criancinha? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E senhor de proceder à escolha, e só então, e muitas das vezes, acontece extraviar-se tomando um mau caminho, por desatentar os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, ele deu um exemplo aqui, bem simples, né? A gente sabe que na espiritualidade as coisas são muito mais complexas, são muito mais esclarecidas, mas ele deu um exemplo para que a gente possa entender como funciona. É só a gente ver os nossos filhos, né? Então, Deus jamais nos desamparar, deixaria ao Deus dará, né? Nos culparia por coisas que nós não temos condições de escolher. Até hoje, a gente acha que muitas das coisas que nós falhamos, Deus nos perdoa, até antes de nós pedirmos perdão, porque Ele sabe que nós somos ainda crianças em evolução. Então, nossas criancinhas, quando a gente bota ali, quando é recém-nascida, a gente carrega no colo, dá de mamar,
troca suas fraldinhas, leva no médico, aí daqui a pouco ele começa a engatinhar, né? E aí começa a mexer, talvez, em coisas, começa a ir para lugares que não deve mexer, derramar água no computador, e fazer coisas que não deve fazer, e aí a gente vai aconselhando, puxa daqui, puxa dali, sempre educando. E depois ele começa a caminhar, né? Começa a andar, aí começa a querer correr na hora errada, em lugar errado, aí às vezes a gente fala para não correr, ele cai, né? Então é mais ou menos assim. E depois os filhos vão crescendo, aí nós vamos dando estudo, vamos aconselhando, aí ele chega um ponto que ele já não quer mais estudar aquilo que nós pedimos para que ele estudasse, né? Não, papai, eu não quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Eu não quero ser engenheiro, eu quero ser padeiro, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser advogado. E ele já começa a demonstrar o seu livre-arbítrio, né? E aí nós deixamos eles começarem a andar com seus próprios pés. Aí arruma seu trabalhozinho, aí arruma sua família, e aí eles vão começando a cada vez mais se libertar da nossa dependência de conselhos, né? Mas de conselho de caminhar, de ser carregado. E aí começa e muitos deles, né, às vezes nem mais quer o conselho do pai. E é o que acontece com a gente. E alguns filhos também se rebelam, não quer mais estudar, não quer trabalhar, quer levar a vida de outro jeito, a gente sabe disso. Mas foi pelo livre-arbítrio dele, né? E a mesma coisa acontece com nós, como espíritos ainda ignorantes, simples ignorantes. Deus vai nos caminhando, vai nos mostrando o caminho. Tanto é que quando a gente, mais lá para trás da nossa existência, a gente era muito mais ligado a Deus, porque a gente era mais dependente de Deus. Deus estar mais presente. Então, por isso que a gente vê muito essa questão de cultuar deuses, cultuar várias coisas, né? Porque Deus estava ali cuidando muito da gente. Então, a gente começou a tomar independência, começou a dominar mais a terra e começamos a deixar um pouco essa questão de Deus de lado, né? Pode perceber que a gente se afastou um pouco de Deus. E agora estamos retomando de novo. Porque agora estamos evoluindo e estamos fazendo o caminho inverso de novo, voltando a Deus, mas como já espíritos mais evoluídos. Não é mesmo? Então, a gente tem que entender o seguinte, nós fazemos nossas escolhas, mas tenho certeza que lá no mundo espiritual, há os espíritos que nos aconselham, que nos ajudam, que nos orientam como vai ser essa escolha, entendeu? Então, nós temos que aproveitar o máximo possível desse momento, né? E lá no Livro dos Espíritos, ele continua perguntando assim, quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? É aquilo que nós falamos. Deus não vai impor a você uma expiação. É as leis de Deus que nos levam às expiações. Então, nós sabemos que nós temos muitos espíritos recalcitrantes. E muitas das vezes nós somos recalcitrantes. O que é isso? Nós persistimos no erro. Persistimos. E ao persistirmos demasiadamente no erro, como nós já falamos, nós modificamos a nossa composição perispirítica, e aí nós temos que remoldar esse perispírito. Então, muitas das vezes, a gente acha que é o mal, não é o mal, é o bem. Entendeu? Então, e nós estamos... E uma das leis que faz com que isso aconteça é a lei de ação e reação, causa e efeito. Para toda ação tem uma reação, para toda causa tem um efeito. Então, não existe nada fora dos desígnios de Deus. Tudo está nos desígnios de Deus. E nós lembramos que lá em André Luiz, né, no Nosso Lar, que todos podem ler o livro, né, ou baixar até lá o filme lá no YouTube, dá para ver, eu gosto de assistir muito esse filme, porque sempre que eu assisto eu descubro uma coisa nova. A nossa irmã lá, nossa irmãzinha Laura, que era mãe de Lisias, Lisias, aquele espírito que estava conduzindo o André Luiz para aprender as coisas. Ela chegou um momento de reencarnar.
E ela era um espírito bem... Vocês podem assistir lá, era um espírito bem instruído, um espírito trabalhador, era uma pessoa muito trabalhadora, bem instruída, é um espírito bem equilibrado. Mas a próxima sua reencarnação, ela começou a dar uma certa preocupação nela. E os mensageiros, né, os mensageiros de luz, que acompanhavam aquele momento da sua nova reencarnação, disseram a ela para ela ficar tranquila, que ela tinha conhecimento suficiente para passar bem essa reencarnação. Só que ela se preocupava porque sabia da grande oportunidade que ela ia ter dessa encarnação. Então, a responsabilidade, uma nova encarnação é uma grande responsabilidade. E ela tinha a responsabilidade de ajudar a sua sobrinha, né, e outras tarefas também. Mas ela no final, ela veio tranquila, né, e veio para a sua tarefa. Bom, como a gente gosta sempre de deixar aqui, eu vou ler para vocês uma mensagem de Emmanuel, para me passar para o nosso irmão Humberto aí, para continuar o estudo, que diz o seguinte: perante a reencarnação, vamos prestar atenção no que ele diz. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete a lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporariamente forma física à maneira de um servidor, vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com que te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te moldura as atividades e adotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-los ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se na retaguarda. Converte-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda, amar o que aborrecemos, acender alegria nos corações de que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Obrigado, irmãos. Ô, Sérgio, tem uma mensagem do Sebastião, você deseja ler? Aqui, ó. Gostaria. É certo que escolhemos as nossas provas, mas na maioria das vezes nós não temos condições de escolher pela nossa pouca evolução. Um abraço, Sérgio. Eu que te dou um abraço e agradeço muito a sua colaboração, meu irmão. É isso mesmo. Obrigado. Então, aproveitar, boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né? José Costa, Edson Costa, Alceu Sebastião, a Glória Costa, Ana Cláudia Tito, Sofia Ferreira, Alessandro Souza, Diogo Laranja, a Solange Guimarães, a Regina Lima, a dona Ariovalda e a dona Cátia. Então, um abraço a todos, que a gente possa aqui dar continuidade ao nosso estudo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte, né, sobre a desencarnação, mas antes, né, só falando um pouco sobre a questão ainda da reencarnação, a gente vê, né, que lá no Livro dos Espíritos, eles falam, né, que o objetivo da encarnação é que Deus nos impõe a encarnação para que a gente possa atingir a perfeição.
né? Então, a gente precisa viver diversas experiências físicas na matéria para que a gente possa ter essa questão da vivência e, com isso, progredirmos, né? Então, em uma determinada existência, a gente vai viver num país, aprender com a cultura daquele país, outra existência vão viver em outro país, vamos viver em diferentes papéis sociais, vamos viver num corpo masculino, num corpo feminino, vamos exercer diversas profissões, né? E com isso, a gente vai adquirindo habilidades, conhecimentos, né, que vão nos ajudar nessa evolução. Mas um outro objetivo da encarnação é cumprir com o nosso papel na obra da criação, né? Desde os seres que estão lá nos gêneros animais, vegetais, até nós estamos aqui cumprindo com essa obra de evolução. Se a gente for analisar, né, mesmo com todas as dificuldades morais do ser humano, né, o que ele já alcançou de progresso para o mundo, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo a ciência, né, que a gente atingiu um patamar de bem-estar que, se a gente comparar com o passado, a gente vai ver que houve um progresso. As nossas próprias leis humanas progrediram, apesar de ainda não serem perfeitas. Mas se a gente comparar também com o passado, né, por exemplo, onde a mulher não tinha direitos e hoje tem, igual ao homem, né, pelo menos aqui no nosso país, talvez não em todos ainda, mas cada vez mais a gente vê, né, as leis evoluindo também, né? Então, há uma evolução. E, além disso, a reencarnação ela é uma questão de justiça, né, como a gente vê naquela frase, né, que como é que a gente vai explicar as desigualdades, por exemplo, de nascimento, sem a lei da reencarnação, sem a reencarnação? Como a gente vai explicar a bondade de Deus que nos condena ao inferno eterno, né, ou a um céu de contemplação? Então, a gente, através da reencarnação, a gente passa a entender todas essas situações que a gente vive, né? Agora, e com relação à morte? Como encaramos a morte? Como encaramos a morte vai depender dos nossos valores, das nossas crenças. Por exemplo, para aquele que não acredita em nada depois da morte, ele vai encarar a morte como fim, né? Como o fim do elo afetivo, né? Vai como o fim de uma continuidade de relação, né? Então, a pessoa que tem essa visão, muitas vezes vai encarar a morte de maneira desesperadora, né? Porque quando ela perdeu um ente querido, ela vai acreditar que perdeu para todo sempre. Aquela que tem a visão, né, do paraíso, do inferno, por exemplo, né, vai até acreditar que é possível, sim, a continuidade do relacionamento após a morte, desde que ambos vão para o mesmo lugar, né? Porque quem vai para o céu não teria contato com quem vai para o inferno e vice-versa. Na doutrina espírita, a gente tem outro tipo de visão, né, sobre a morte, né? E aí, essa é uma das faces consoladoras do espiritismo, né? Porque a gente sabe, em primeiro lugar, que o espírito ele conserva a sua individualidade, que ele não perde a sua consciência, né? Que ele perde, sim, a vestimenta física, o corpo físico, né? Mas que ele continua a ser pensante com as suas emoções, sendo o que ele era antes de morrer, né? A gente também sabe que existe a possibilidade de comunicação, né, entre os espíritos e nós encarnados. A gente pode ver nas mensagens de Chico Xavier, nas psicografias, né, que inclusive algumas foram aceitas pela justiça, né, tal a veracidade, comprovação delas, né? Então existe essa possibilidade de comunicação, de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Outra questão que a gente vê nessa questão do espiritismo, com relação à morte, é o fortalecimento, a conservação dos laços afetivos e o fortalecimento. Porque a gente sabe que há uma separação temporária, do nosso ponto de vista material, mas que essa separação não é definitiva, né? Que quando desencarnamos, podemos reencontrar, se tivermos permissão e mérito para isso, entes queridos que nos anteciparam nessa jornada. Então, que essa separação não é definitiva. O Sérgio citou o exemplo de André Luiz. Se a gente for ver o exemplo de André Luiz em nosso lar, né, ele passou 8 anos nas regiões que a gente chama de umbral, né, mas ele passou 8 anos ali sem perceber a presença da mãe. Mas isso não significa que a mãe não estava com ele, porque a mãe estava o ajudando desde antes dele reencarnar. Estava com ele, ajudando, amparando. Ele não estava percebendo a presença da mãe, porque ele estava numa condição
né, de remorsos, envolvido ainda nas sombras das paixões. Então, ele precisou de 8 anos para poder ir tirando esse véu das suas percepções, para poder enxergar a presença ali dos espíritos que estavam ali para ajudar ele, né? Mas, ele, depois de passar essa temporada, esses 8 anos, ele pôde reencontrar com sua mãe, né, depois de um tempo, reencontrar com amigos espirituais. Então, a gente vê que há uma continuidade. E qual é a sensação do espírito após a morte? Depende, né? Vai depender de como ele viveu, né? Cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, né? Uns, por terem vivido uma experiência material muito apegada à matéria, às sensações da matéria, né? Vão muitas vezes sentir frustração, vergonha, dificuldade de desprendimento da matéria, né? Outros que viveram uma vida já mais espiritualizada vão ter uma facilidade maior desse desprendimento, vão sentir mais alegria, reconforto, alívio, né? E esse desprendimento, ele vai demorar tanto quanto é o apego do espírito à matéria, às questões materiais. Quanto maior o apego desse espírito às sensações da matéria, mais demorado é esse desprendimento, né, do espírito do corpo material. Bom, lá no livro dos Espíritos, na questão 728, que trata da lei da destruição, tem uma pergunta assim: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso, a que chamais de destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí isso também me fez lembrar de um poeta, né? Eu não lembro agora o nome dele, mas que ele disse o seguinte: quando morre uma flor, nasce uma semente. Quando uma semente morre, nasce uma planta. E a vida continua o seu caminho, mais forte do que a morte. Então, é bonito isso, né? Porque mostra essa transformação, que, na verdade, para nós, né, com a visão da doutrina espírita, a gente percebe que não há morte, né? O que há é uma transformação, né? Que há vida em abundância. Então, muda o nosso foco, muda a nossa percepção de encarar a morte do corpo físico, né? Mas, muito bem, se a gente já percebeu que a gente não precisa se preocupar com a morte do corpo físico, né? Ela deixa saudade, deixa dor, a gente precisa viver, às vezes, essa questão do luto, da saudade, da dor, isso é normal, né? Todos nós sentimos falta de entes queridos que partem. Agora, a nossa visão não pode ser a visão do desespero, né? Porque a gente já sabe que a vida continua, né? Que a gente vai ter essa oportunidade de reencontro, que às vezes essa separação ela é momentânea. E a morte que a gente tem que se preocupar, no sentido alegórico, é a morte, como diz Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 35, na lição 35, que ele diz assim: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento ascensional para a divindade, o segundo é a estagnação. Então a gente tem que ter preocupação com a morte, né, que nos cristaliza no mal, a cristalização no mal, que isso é estagnação. E tudo que fica parado, estagnado, né, como, por exemplo, uma água que fica empoçada, a gente sabe que aquilo ali pode ser o quê? Problemático, né? Pode causar, né, doenças, né? Então, é diferente daquela água que está correndo, que está em movimento. Então, a nossa vida deve estar em constante movimento ascensional para a divindade, em constante movimento de evolução. Quando a gente fica estagnado, aqui na visão de Emmanuel, eis a morte, mas a morte nesse sentido figurado, porque aí está representando o mal. E às vezes os espíritos, alguns espíritos, nós, né, às vezes, a gente passa vários milênios vivendo aquele mesmo ciclo, né, vivendo aquela mesma situação. A gente resgata alguns débitos para cair em outros débitos, resgatamos alguns débitos para cairmos em outros débitos, né, ficando estagnado naquele ciclo evolutivo. Então, isso que o Emmanuel chama de morte, né? Quando a gente deixa de progredir, deixa de nos movimentarmos na direção de Deus. Então, qual que seria o caminho? E aí a gente vai lá em João, quando Jesus nos diz assim: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E como é que pode Jesus estar falando isso para pessoas que estavam encarnadas? Né? Ou seja, como é que ele pode? Quem está morto vai viver. O que Jesus quis dizer com isso? Né? É mais uma vez essa morte do sentido da estagnação. Porque quem vive como Cristo, ele vive uma vida espiritualizada, em conexão constante com a fonte da vida. Qual é a fonte da vida? É Deus. Então, quem vive como Cristo e com Cristo vive em abundância, porque está permanentemente em contato com a vida, contato com Deus. Né? Então, essa é a lição que Jesus deixa para nós. Né? E vida em abundância. Por que é vida em abundância? Porque as percepções de Jesus, a gente não pode pensar que as percepções de Jesus eram iguais às nossas. Né? As nossas percepções elas são muito limitadas, tanto pelos nossos sentidos materiais, quanto pelas nossas emoções, né? As nossas sensações, ainda primárias. Já Jesus tinha uma visão muito ampla. Né? Ele tinha a visão do espírito, né? E as suas emoções também. Então, ele via uma vida muito mais abundante do que a gente consegue ver. Então, por isso que Jesus fala, né, que quem está morto, né, crendo nele, viverá e nunca morrerá. É nesse sentido, é no sentido da vida espiritual. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer. Né? E aí, agora a Luciana vai dar continuidade a essa visão do que é a morte espiritual. Boa noite a todos. Bom, no estudo anterior, né, na semana passada, a gente viu um pouquinho da doutrina materialista, da doutrina panteísta, e algo em comum que essas doutrinas têm é que a alma não possui a sua individualidade, né? A gente pôde estudar um pouquinho isso na semana passada, né? E hoje, quando a gente começa a falar um pouco mais para o final desse capítulo, Kardec, num dos parágrafos, ele coloca: no sentido de desorganização, de desagregação das partes, de dispersão dos elementos, não há morte, senão para o envoltório material e o envoltório fluídico. Mas quanto à alma ou espírito, esse não pode morrer para progredir, porquanto, de outro modo, perderia sua individualidade, o que equivaleria ao nada. Então, uma das coisas que a gente já conversou, né, é que cada um de nós, espíritos imortais, nós possuímos a nossa individualidade, né? Quando a gente, o nosso corpo material, o nosso envoltório material morre, a gente permanece com a nossa individualidade. E aí, Kardec, né, sempre muito questionador, no Livro dos Espíritos, na questão 150, ele pergunta aos espíritos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação. Então, os espíritos vêm aqui comprovar para a gente, mais uma vez, que todos nós, quando desencarnamos, quando morremos, quando deixamos esse envoltório material, nós estamos ali com a nossa individualidade, né? E que geralmente a minha aparência, né, quando desencarnada do meu espírito, geralmente é da minha última encarnação. E aí, Kardec continua perguntando na questão 5.2, qual seria a prova que nós teríamos da individualidade da alma após a morte? E aí os espíritos falam: não tendes nas comunicações essas provas? Então, quando ele fala isso, ele nos mostra que a comunicação entre os dois mundos, a comunicação entre um espírito, né, desencarnado com o plano físico através do médium, ele ali, tanto através da sua aparência, quanto através da sua caligrafia, quanto através da sua fala, ele mostra a sua individualidade, né? Então, muitas das vezes, na minha última encarnação, se eu fui uma médica, eu posso, nas comunicações, aparecer para um médium, né? Vestida de branco, né? Como se fosse com uma roupa, né? Simbolizando, né? O que eu fui na última encarnação, uma médica. Se eu fui do exército, com
as feições, né, com a roupa, né, com a aparência, né, de quem pertenceu ao exército, enfim. Então, Kardec sinaliza nos comentários, né, que uma das formas, né, para a gente também entender a individualidade daquele espírito é através da sua aparência nas comunicações, né? E a gente tem um espírito que todos, né, a maioria, né, dos espíritas que leem, que participam de palestras, enfim, que é a Joana de Ângeles, né? Então, ela sempre apareceu para o Divaldo, né? Uma roupa de uma irmã, né? De um convento, de uma freira, né? Sempre com aquela roupa. E isso simboliza muito, né? Uma das últimas encarnações, né? Encarnações que ela teve. Então, através da aparência, a gente percebe a individualidade daquele espírito, tá? Então, quando Kardec coloca aqui no livro que a gente não perde a nossa individualidade, é justamente por isso, porque senão, como a gente falou na semana passada, a gente perderia toda a nossa bagagem, né, de todas as conquistas, de todos os desafios, de todas as vicissitudes por quais a gente já passou, por quais a gente já venceu, né? Então a gente perderia toda a nossa trajetória, né, até aqui, tá? Mais à frente, Kardec também, mais para o final do capítulo, ele coloca: cada existência corpórea é, pois, para o espírito um meio de progredir mais ou menos sensivelmente. E aí Humberto já até citou a questão, mas eu vou colocar aqui, porque está no meu estudo aqui, é sempre bom, né? Que é a questão 132, que é qual o objetivo da encarnação. E aí é colocado pelos espíritos que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão, né? Então, a gente sabe que Jesus, né, é o nosso exemplo maior, né, de espírito que esteve aqui na Terra, que cumpriu, que veio por missão, né? Ele não tinha o que resgatar nada, ele não tinha o que provar nada, né? Ele já era um espírito evoluído, então ele veio sim por missão, né? Mas nós que ainda não chegamos, né, a esse patamar, a essa evolução, nós estamos aqui para expiar alguns erros cometidos no passado, para passar por provas, por desafios, para que Deus veja se realmente nós estamos já aprovados naquela situação. Então, todos nós, né, temos um caminho a percorrer, né? E a gente precisa desse envoltório material, dessa existência corpórea, para que a gente possa passar por essas questões da vida, né? A gente vencer as nossas más inclinações, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? A gente poder praticar a vaidade, a caridade, a benevolência, a gente poder provar que a gente conseguiu crescer, que conseguiu evoluir. E caso a gente não consiga, né, a gente estaciona, né, a gente passa, né, mais uma encarnação sem alcançar os degraus que a gente poderia ter alcançado, mas que não é o fim, né? Nós teremos várias outras oportunidades para alcançar esse fim objetivado com a encarnação, que é a perfeição, tá? Então, Deus, na sua bondade infinita, nos deu várias folhas em branco, né, que a gente poderia dizer assim, para que a gente possa escrever ali a nossa história, a nossa trajetória. E caso aquela história, aquela trajetória não tenha sido cumprida com perfeição, nós teremos outras páginas em branco, né? O importante é que a gente se esforce, né? Porque ninguém pode fazer por mim o que cabe a mim fazer, né? Então, eu tenho que me esforçar. Às vezes a situação é difícil, às vezes o momento é doloroso, às vezes requer da gente força, mas que a gente tem que tirar do nosso livre-arbítrio, né? Através das nossas Luciano, escolhas, é que nós conseguiremos vencer, tá? tá Oi, travando um pouquinho. Ah, tá travando? tá.
Vou aproveitar e mostrar aqui a mensagem aqui, que o Renato também está com a gente, tá? Ele chegou, tá? Mas vai lá, agora deu uma melhorada. Pode continuar. Melhorou? Então, mais à frente, né, quando ele vai mais para o final do capítulo, ele coloca que a cada novo estágio na erraticidade, novas maravilhas do mundo invisível se desdobram diante do seu olhar, porque em cada um desses estágios um véu se rasga. E aí a gente pode também trazer, né, como exemplo, André Luiz, né? Então, quando a gente vê toda a trajetória que André Luiz teve no plano espiritual, né, a cada conhecimento que ele adquiria, a cada local que ele conhecia na colônia espiritual, aos poucos ele vai percebendo que a vida continua, né? Que não existe a morte do espírito, né? E que existem muitos trabalhos, né? Existem vários departamentos na colônia espiritual, vários ensinamentos, palestras, evangelização, grupos de estudo, campo da música. Existe o trabalho de assistência, né, aos irmãos que chegam, né, desencarnados, e aquela assistência também aos encarnados. Então, quando a gente desencarna, que a gente conhece, né, o plano espiritual, a gente vê que a vida continua, né? E que Deus, né, nos deu tanta oportunidade de evoluirmos aqui na Terra, quanto também no plano espiritual. Então, às vezes a gente pensa, a gente só evolui na Terra. Não, realmente aqui a gente vai passar pelas provas, né, para saber se a gente realmente adquiriu o conhecimento. Mas no plano espiritual, nas colônias espirituais, existem trabalhos infinitos, como aqui da Terra, né? Então, quando a gente fala que no mundo espiritual acabou, não acabou, né? Ali que começa tudo, né? Então, assim, o trabalho continua, a evolução continua do espírito. É preciso que a gente entenda que quando Kardec, até no final ele coloca, né, que morre é o espírito velho, né, nesse entendimento da morte espiritual, que morre o espírito velho. No entanto, é sempre a mesma individualidade, é assim que cremos que convém se entenda a morte espiritual, né? Então, no sentido de morreu aquela Luciana que viveu lá no planeta Terra, no período tal, aquele período dela, né, acabou, mas ela vai ter outras oportunidades, ela vai poder reencarnar, ela vai poder, tanto no plano espiritual quanto na Terra, exercer, né, as suas atividades, poder se desenvolver, crescer espiritualmente e não deixar, né, ficar estagnado. Então, é sempre uma escolha do espírito, né? Então, assim, o que eu queria passar, não sei se na hora que travou, né, ficou alguma coisa por falar, mas o que eu queria concluir é isso, que a gente traz, né, a nossa individualidade, tanto quando a gente reencarna, quando a gente desencarna. Nós estamos aqui, hoje somos somatório de todas as minhas encarnações, né? E quando eu desencarno, eu também permaneço com a minha individualidade, né? E aí eu retorno, porque eu preciso do meu corpo, né, da minha matéria, do meu corpo material, para poder passar pelas experiências terrenas, para poder vivenciar tudo que eu tiver que vivenciar aqui, e retorno quando acabar o meu período, né? Quando o seu trabalho aqui findou, né? O seu período aqui acabou, você vai retornar e vou continuar sendo esse somatório, né? Que eu sou, que eu estou hoje, né? Então a gente até brinca, né? Que o grupo de mocidade, na época que teve uma Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas, né? Do estado do Rio de Janeiro. E aí uma vez eu fui para Petrópolis, fomos para Petrópolis, né, para essa Comerge, e aí, de manhã, muito cedo, recebemos lá a Darcy, né, fez uma palestra importantíssima, e aí, no final, ela fala, né, cada um repetindo comigo, que hoje eu não sou o Darcy, eu estou o Darcy, né, e eu lá, cheia de sono, ao invés de falar, não sou Luciana, estou Luciana, eu falei, não sou o Darcy, estou o Darcy. Mas é só porque eu lembro sempre disso, né? Que virou o jornalzinho da Comerge, virou a notícia. Mas, assim, para a gente entender que hoje
Eu não sou Luciana, eu estou Luciana, né? Então, hoje eu estou vivendo aqui, nesse corpo, passando por todas as vicissitudes, me esforçando para tentar ser um pouco melhor, caindo, levantando, mas não deixando a peteca cair, tá certo? E não esquecendo que o nosso espírito, ele não morre, tá? Ele continua sendo esse espírito, com essa bagagem toda que eu adquiri e que vou adquirindo até chegar à minha perfeição, né, espiritual, a minha jornada espiritual. Eu só queria, antes de terminar, ler para vocês um pedacinho do Evangelho que fala sobre sede perfeitos, que fala sobre um homem de bem. E isso, acho que o que eu vou ler, né, independente de religião, cabe a cada um, né, tentar se esforçar para que passe por essa encarnação da melhor forma que poderia passar, né? Eu sei que a melhor forma para mim é uma, a melhor forma para o Sérgio é outra, a melhor forma para o Humberto é outra, até porque uma coisa que eu tenho dificuldade pode ser muito bem, facilmente entendido pelo Humberto, pelo Sérgio, e assim vai. Então, assim, cada um de nós sabe, né, sabemos onde o calo aperta, né? Onde está ali o nosso problema, a nossa dificuldade. Então, independente da gente ser espírita, né, independente da gente ter qualquer religião, a gente se esforçar para ser um homem de bem, nossa, já vai ser muito bom para a nossa vida, né? E para a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, eu só não vou ler toda porque é comprida, mas quem tiver o livro, quem se interessar, tá? É O Homem de Bem, no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala, o Espírito fala para a gente. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Um homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E é isso, né? Que a gente possa, nessa encarnação, se esforçar para ser esse homem de bem, né? Para que a gente possa passar para o lado de lá com essa bagagem, né? Melhor da que veio, né? Não esquecendo que Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona várias oportunidades para estarmos aqui aprendendo, crescendo, evoluindo, mas também sabendo das nossas limitações. Ele é tão generoso, tão justo, tão bom, que ele nos perdoa e nos faz ter essa nova chance para reparar, né, para consertar os erros do passado. Tá bom? Obrigada aí.
Tem mais 2 comentários aqui. Um é da Ana Cláudia, que ela diz assim: ao meu entendimento, não existe a morte espiritual. O que existe é um estado de adormecimento até o momento que o espírito tenha que se voltar para o seu melhoramento. Então é verdade, né? A morte espiritual, no sentido literal, ela não existe. Uma vez que fomos criados por Deus, fomos criados para viver para a eternidade, né? Para todo sempre, né? O que foi colocado aqui foi essa morte espiritual no sentido figurado, né? Tanto no sentido da transformação, quanto no sentido que Emmanuel nos traz daquele que fica repetindo os ciclos, né? de erros, né? E aí ele se cristaliza no mal, ficando estagnado, até o ponto que vai precisar de muito tempo, às vezes, para poder, né, sair daquele ciclo vicioso para entrar num ciclo virtuoso de ascensão. Né? Mas, de fato, a morte espiritual, no sentido literal, ela não existe. Então, nós, senhores, estamos aqui encerrando. Antes, eu queria citar aqui uma poesia. Eu não sou nem Sérgio e Luciana, a minha habilidade com arte ela é zero, apesar de ser um grande admirador da arte. Então, eu não vou recitar a poesia, eu vou ler. Tá? É uma poesia de Augusto dos Anjos, tá? Que está lá no livro Parnaso Além Túmulo, de Chico Xavier. Ela se chama Vida e Morte. E ela diz assim: a morte é como um fato resultante das ações de um fenômeno vulgar, desorganização molecular, fim das forças do plasma agonizante. Mas a vida a si mesma se garante na sua eternidade singular, e em sua transcendência vai buscar a luz do espaço, fúlgida e distante. Vida e morte, fenômenos divinos, na ascendência de todos os destinos, do portentoso amor de Deus oriundos. Vida e morte, presente eterno da ânsia, ou condição diversa da substância, que manifesta o espírito nos mundos. Então, com esse poema de Augusto dos Anjos, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Convidamos a todos a participar conosco semana que vem, desejando a todos uma boa semana. Vou fazer aqui nossa oração para terminar. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, de justiça, de misericórdia, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudar, de ampliar a nossa visão, de ampliar os horizontes de entendimento, de encararmos a morte sob um novo prisma que nos consola, que traz o alento, que nos dá a esperança do reencontro, a certeza desse reencontro com os nossos entes queridos. Que o Senhor possa amparar-nos na nossa vida, fortalecendo-nos as boas resoluções, o desejo de melhorar e de fazermos o melhor que pudermos, dando a vida, o amor e aquilo que pudermos de melhor. Que o Senhor possa amparar os nossos corações, mas que nós também possamos nos esforçar a cada dia para estarmos sintonizados com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Que a paz esteja com cada coração, hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, irmãos.